Bom, gente, às vezes o que nós vamos conversar aqui hoje, a maioria dos senhores já sabe. Por quê? O Espiritismo que nós praticamos é tudo aquilo que o próprio Cristo nos deixou para que seguíssemos. Todos pegaram a mensagem na porta a hora que entraram? Olha, gente, essa mensagem é bom que a gente sempre a leia, porque ela sempre nos traz um conforto muito grande e, acima de tudo, ela sempre nos serve de ajuda para os momentos mais difíceis da nossa vida. Então, providencialmente que todos os centros distribuem essa mensagem, porque ela é feita com carinho muito grande, ela tem um esforço bastante grande para que chegue até vocês. Então, nós peçamos que todos não só levem para casa, como leem essa mensagem e também que aguarde, porque em determinado momento da vida, vocês podem ter certeza que nós iremos precisar. O livro de Joana de Ângeles, Entrega-te a Deus, ele nos diz que pensar o Espiritismo é nós vivermos como espírita. Então, gente, ninguém às vezes tem o direito de trazer mágoa de alguém. Por quê? O próprio Jesus Cristo, ele pediu que nós amássemos o nosso próximo como a nós mesmos. Por quê? Às vezes, o meio mais fácil, o meio mais palpável da gente atender a Cristo e atingir o nosso amadurecimento espiritual é através do nosso próximo. E normalmente o mais próximo, porque eu tenho certeza que se eu perguntar para alguém levantar a mão aqui, quem tem problema em casa, ninguém vai ficar com a mão abaixada, não é mesmo? E de certa forma, a gente tem uma mania de reclamar das pessoas, principalmente daqueles que vivem com a gente. Mas nós temos que tomar o cuidado nesta reclamação, porque não são eles que são o intruso para nós, e sim, eles estão nos dando a oportunidade do nosso amadurecimento espiritual, da nossa reforma íntima, para que nós tenhamos essa oportunidade. Nós não podemos perder as experiências que dioturnamente aparecem para nós. Aquele pai difícil que é alcoólatra, aquele filho que é drogado, aquele irmão que não teve uma condição efetiva de se encaminhar na vida. Então, meus irmãos, esse pessoal, eles nos são colocados entre nós para que nós tenhamos o amadurecimento espiritual desejado, e eles são colocados no meio para que eles também consigam o seu amadurecimento. Às vezes, nós sabemos perdoar muito bem os nossos inimigos. Os nossos amigos são difíceis da gente perdoar. Diz que o Chico Xavier, no seu centro, que ele atendia as pessoas, que psicografava os seus livros, diz que tinha um dos irmãos que frequentava o seu centro, que era diariamente, todas as vezes que o centro abria, ele era o primeiro a chegar e invariavelmente ele ofendia o Chico Xavier. Ele falava coisa que não devia, às vezes até atrapalhava os trabalhos, e ia embora para sua casa. Daí a pouco ele ligava: Ô Chico, pelo amor de Deus, me perdoa, eu não devia ter feito isso. E isso foi N números de vezes. Não foi uma, não foi duas, foi N números de vezes. Até que um dia, o Chico, psicografando,
ele ofendeu o Chico na frente de todo mundo, de uma tal maneira que aqueles que estavam assistindo a Chico queriam colocá-lo para fora do centro e às vezes até espancá-lo. O que o próprio Chico pediu que todo mundo se acalmasse, como que não haveria essa necessidade de isso ser feito. Aí ele foi embora, acabou os trabalhos do centro e ele volta novamente para o centro e se ajoelhou na cadeira onde o Chico estava sentado. E, Chico, pelo amor de Deus, você me perdoa, porque eu te ofendi de uma maneira irresponsável, como eu não deveria ter feito. Então, Chico, pelo amor de Deus, você me perdoa. E o Chico, com aquela mansietude toda, com aquela evolução espiritual que tinha, o Chico olhou para ele e falou: meu irmão, eu já te perdoei N números de vezes no passado. Estou te perdoando no presente. E vou te perdoar por tudo que você ainda vai me fazer. Porque eu sei que você não veio aqui somente para me pedir perdão, que você vai errar novamente. Mas a minha espiritualidade, a minha abertura espiritual é tão grande que você já está perdoado para o resto da sua vida que você frequentar esse centro. E também, gente, todo mundo ouviu falar de Buda. O Buda, ele saía para fazer as suas pregações nas praças, nas ruas, como o próprio Chico no começo, embaixo do abacateiro, e os seus asseclas o seguiam. E Buda saía, falava, pregava a palavra de Cristo da melhor forma possível, passando aquilo que a população necessitava. E em uma das suas pregações, uma mulher acompanhando do lado da rua, e tudo que o Buda ia falando, ela ia desdizendo, e acima de tudo, falando palavras de baixo calão, falando que ele era um charlatão, que ele não deveria estar ali falando, e o Buda quieto, até que os seus asseclas chegaram para ele e disseram: mestre, você vai lá falar com ela ou quer que a gente tire a tapa daqui? O Buda, tranquilo, não, deixa ela tranquila aí. E aí o Buda parou com a sua pregação, dirigiu-se até essa mulher e falou: minha irmã, o presente que você quer me dar, eu não posso aceitar, porque ele é seu. Então, minha irmã, pegue e fique com ele, porque o veneno que você quer transmitir a mim, eu não posso aceitar. Ele é seu. Fique com o seu veneno. Você é como a cobra. A cobra também tem veneno. E esse veneno pertence a ela. Como esse presente que você quer me dar, que não é meu, fique para você. Então, gente, a gente começa a perceber o amadurecimento que esses nossos antepassados tiveram. E nós tivemos a felicidade de ter um Chico Xavier na época em que vivemos. Mas todos esses que vêm para que nos passe o caminho que Cristo nos deixou, sempre nós queremos crucificá-lo como crucificamos Cristo. E como ainda nós não somos luz, nós temos que pelo menos, gente, carregar uma vela acesa na mão, para que nós possamos clarear o nosso caminho, para que nós tenhamos a condição efetiva de seguirmos o nosso caminho e acordarmos aquele Deus que tem dentro de cada um de nós. Então, nós temos essa obrigação, porque essa obrigação é una. Eu posso ajudar várias pessoas de várias maneiras, mas no amadurecimento espiritual, isso depende única e exclusivamente de cada um de nós. O Cristo, gente, ele disse:
Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chegará ao Pai se não for por meu intermédio. Então, e ele disse também: eu sou a luz do mundo, e quem me segue não andará nas trevas, mas para a luz da vida. Então, meus irmãos, percebam, o Cristo, ele não nos deixou opção. Ele não falou assim, ó, eu sou um dos caminhos para chegar ao Pai. Ele disse simplesmente, eu sou o único caminho que levará todos ao Pai. Então, aproveitemos, gente, porque faz 2000 anos que ele nos disse isso. E nós estamos aí vivendo num mundo de expiação e prova. Um mundo que Cristo nos deixou como campo santo e não como prisão. Olha como ele ainda nos favoreceu. Então, todos devemos aproveitar para que nós consigamos construir aquela pirâmide necessária para o nosso amadurecimento, para que na hora que o Cristo nos chamar, nós termos a condição de subir no tijolinho por tijolinho que colocamos, para que nós consigamos olhar de frente, olhar por cima, tudo aquilo que nós poderemos alcançar. Veja bem, nós, às vezes, tudo que nós queremos, às vezes nós esquecemos de Deus, esquecemos de Cristo, por todo o período em que nós estamos ou trabalhando, estamos em casa, jogando futebol, indo para toda a recreação possível, às vezes nós esquecemos de Cristo, de Deus. E nós normalmente lembramos deles quando nós precisamos de alguma coisa. E normalmente nós pedimos sempre aquilo que nós não precisamos, né? E às vezes o Cristo Deus deixa de nos atender, porque Ele sabe que tudo aquilo que nós estamos pedindo não tem necessidade. Por isso que Ele sempre disse, irmãos, peça-me até a exaustão, porém, cada um terá de acordo com o seu merecimento. Então veja bem, nós não devemos ter assim, aquela pressa imediata de tudo que nós peçamos a Deus, a Cristo, termos na hora. Eu conheço alguém assim. Então, nós precisamos ter um pouquinho mais de paciência, porque Deus sempre nos dá as coisas dentro das nossas necessidades. Eu não sei se vocês sabem uma historiazinha das 3 árvores. Quem souber vai ouvir de novo, quem não souber vai ficar sabendo. Diz que havia, na entrada de um bosque, de uma floresta, 3 árvores frondosas, pomposas, as mais bonitas que existiam na entrada da floresta. E o lenhador vinha, nem olhava para elas, ia lá no meio da floresta, arrancava 3 árvores, saía puxando, limpava, vendia para que fosse servida à população. E isso foi 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos. E aquelas 3 arvorezinhas começaram a reclamar, né? Começaram com o seu imediatismo. Pô, mas vem cá, o cara passa do nosso lado, vê a nossa beleza, vê a nossa exuberância, e vai lá no meio da floresta pegar outras árvores. Isso não pode acontecer. Aí passa mais 5 anos, 6 anos, 8 anos, 10 anos, e elas continuando a reclamar, com aquele imediatismo que elas queriam servir a população. Aí chega um determinado prazo, o lenhador olha para as 3, manda o machado nas 3, limpa, vende uma para uma prisão, vende a outra para uma carpintaria e vende a outra para um dono de uma estrebaria. E elas ali ficaram jogadas por mais 8, 10 anos. Aí elas de per si começaram a reclamar. Pô, espera aí, o cara já deu uma canseira na gente lá na floresta. Agora ele nos joga aqui para que a gente apodreça sem servir ninguém? Olha o imediatismo e preste atenção
como Deus nos atende na hora certa. Passado alguns anos, aquele dono da estrebaria foi lá, cortou essa árvore e fez uma manjedoura e colocou na sua estrebaria. Passado alguns dias, chega um carpinteiro com a sua esposa em cima de um jeguinho, puxando, grávida para dar à luz, não tinha onde ficar, se hospedaram ali naquela estrebaria. E durante a noite, nasceu o seu filho, que foi aquele que veio para nos salvar. Então, gente, veja bem que ela não precisava ter a pressa, porque ela seria uma das beneficiadas, que ela iria acalentar Cristo em seus braços. Passado algum tempo, aquela outra jogada na carpintaria, foi feito um barco, e esse barco serviu justamente para que Cristo fizesse na água as suas pregações. Então, ela também, dentro daquele prazo que Cristo dá para que Ele nos atenda, Ele a atendeu da melhor forma possível. Passado alguns anos, aquela árvore no fundo da prisão, ela foi pega para que fizesse a cruz que iria crucificar Cristo. E ela teve a oportunidade, sem o imediatismo que ela queria, de servir o maior rei que nós tivemos nessa terra, que foi Cristo. Então, ela morreu, Cristo morreu acalentada nos braços desta árvore. Então, meus amigos, o imediatismo na nossa vida não pode ser ao contrário do que aconteceu com essas árvores, porque nós nos afastamos demais do nosso Pai e nós não lembramos em momento algum. Só que na hora que nós queremos as coisas, nós queremos assim, da maior rapidez, na maior pressa, na maior brevidade possível. Então, meus irmãos, o que acontece? A transição planetária está vindo por aí. Nós deixaremos de ter um mundo de expiação e prova, aonde nós precisamos colocar o tijolinho sobre tijolinho, para que nós tenhamos a condição efetiva do nosso amadurecimento, para que nós tenhamos a condição de participarmos desse mundo de regeneração, de transformação que vem por aí. E só vai participar dele realmente aquele que estiver o amadurecimento necessário. E mais, Cristo, já há 2000 anos, ele falava disso. Eu até não estou com o livro Caminho, Verdade e Vida. Você tem ele aí, Fabiana? Não? Não? Mas no capítulo, na lição 140 do livro Caminho, Verdade e Vida, ele nos fala, que é o sermão profético, ele nos fala sobre a transição planetária. Ele pede para que nós subamos nos montes. Para quem estiver no telhado, não desça. Por quê? Subir nos montes é para que nós consigamos, como a nossa pirâmide, ver tudo por cima. Então, esse subir nos montes e não deixar do telhado é muito parecido com o que ele nos disse, para que nós tenhamos o amadurecimento espiritual necessário, que construamos a nossa pirâmide, para que nós tenhamos a condição de participarmos desse mundo melhor que vem por aí. Ou se não aproveitarmos, quem sabe nós poderemos ir para um mundo muito pior do que esse paraíso que nos foi dado. E logicamente o próprio Cristo diz: a quem mais é dado, mais será cobrado. Por isso que dizem que o espírita,
ele será muito mais cobrado do que qualquer um outro, porque ele nos dá N números de coisas para que nós aprendamos, para que nós tenhamos a efetiva condição de sabermos por tudo aquilo que nós temos que fazer. E também chegou-se um dia, no centro do Chico Xavier, eu estou usando muito o Chico, gente, porque acho que melhor exemplo que ele nós não temos aqui. E perguntou para o Chico: Chico, por que nós espíritas brigamos tanto? Aí Chico olhou bem para ele, olhou do lado, falou assim: eu não quero te responder com inexatidão, né? Sem uma exatidão correta. Mas eu vou consultar Joana de Ângeles, porque eu tenho certeza que ela vai me responder à altura daquilo que eu preciso te dar a resposta. E assim Chico fez, foi consultar Joana de Ângeles. Falou: Joana, chegou um irmão nosso lá e me fez uma pergunta que eu não queria passar para ele sem uma resposta efetiva daquilo que ele está me perguntando. E o que foi, Chico? Ele me perguntou por que nós espíritas brigamos tanto. Falou: sabe, Chico, que é uma pergunta que eu também estou meio em dúvida para te responder. Mas nós temos os nossos superiores espirituais que são justamente para que nós os usemos para que esclareça tudo aquilo que nós precisamos saber. E aí, Oscar, foram falar com o Dr. Bezerra de Menezes. E lá chegando, a Joana falou: Dr. Bezerra, nós tínhamos que procurar os superiores. Por quê? Porque nós temos que dar uma resposta para o nosso companheiro da melhor forma possível. Mas o que foi? Vieram perguntar por que nós espíritas brigamos tanto. E o Dr. Bezerra foi enfático, de bate pronto: meus irmãos, todos os espíritas foram delinquentes. Então, por isso que eles brigam tanto. Então, vejam bem, nós todos fomos delinquentes. Então, nós estamos aqui nesse mundo um pouco melhor porque nós temos merecimento. Porque se nós não tivéssemos merecimento, nós não estaríamos aqui. Porque delinquentes nós somos no passado e muito pior do que hoje. Até mesmo, às vezes, você está no centro, chega uma pessoa e fala: o que aquele cara está fazendo aqui? Isso aqui é um centro espírita? Então você tem que falar para ele: ele está aqui porque ele está seguindo aquilo que Cristo falou. Porque se ele não estivesse aqui, ele estaria muito pior. Não é mesmo? Então, nós temos que aproveitar. E as casas espíritas, realmente, elas estão aqui para que nós aproveitemos delas. Não é mesmo? Então, nós temos que evoluir a cada passo que damos. Porque, gente, cada passo que nós damos em direção à luz, a espiritualidade superior, ela dá 2 em nossa direção. Até nisso nós perdemos, né, Oscar? Como o Corinthians sempre perde nos versículos, né? Então, o que acontece? Teve um poeta grego que uma vez ele disse assim: Deus não salva ninguém. Quem pode salvar a Deus que tem dentro de cada um é a própria pessoa. Então, gente, como nós vamos salvar esse Deus que há dentro de cada um de nós? Nós temos que salvá-lo através do nosso amadurecimento, através daquilo que o Cristo pediu que nós seguíssemos, que reiterada vez nós estamos repetindo, que é o nosso amadurecimento, é o nosso, a nossa reforma íntima. E olha, gente, veja bem, pode ter certeza que cada um de vocês, dioturnamente, tem a oportunidade do amadurecimento. Eu garanto que... Eu vou contar uma história minha agora. E vocês vão ver que vocês também já tiveram a oportunidade que eu tive e aproveitei, e alguém jogou pela janela ou alguém aproveitou.
Eu, certa vez, Carlão, eu fui convidado para ir numa sessão na Câmara Municipal, que um amigo meu iria receber um título de cidadão riopretense. Então ele me falou, ó, eu quero que você vá para sentar na mesa das autoridades. Então aí eu fiz as unhas, fui no cabeleireiro, peguei o melhor terno que eu tinha e me dirigi para a Câmara. Aí lá chegando, eu estou fazendo a fichinha lá de quem vai sentar na mesa, o secretário desse amigo meu me viu. Aí então, correu lá na sala do então presidente da Câmara, que o presidente estava de férias, e falou, ó, o Pedro Batista chegou. Aí esse amigo meu falou para o então presidente, ó, o Pedro Batista está aí, é um dos meus convidados, e eu vou lá chamá-lo para que ele venha aqui dentro da sala. Nossa senhora, não gosto desse cara. Posso nem ver, você vai trazê-lo aqui, vai estragar o ambiente. Meu amigo falou, ó, ele pode até estragar o ambiente, mas é meu amigo, eu vou trazê-lo aqui. E ele foi lá me buscar e me contou isso. Então o que acontece? Eu poderia, bom, ele falou isso, então eu vou lá também, ele se dane. Mas não, olha a oportunidade que aparece. Aí eu me dirigi até essa sala, e lá chegando, tinha uns 8 ou 10 amigos meus. Eu fui em todos, porque quando você gosta de uma pessoa, você não só dá a mão, você dá a mão, abraça, dá um beijo no rosto. Isso é a maior naturalidade hoje. E fui nos 8 ou 10 amigos meus, e dei esse abraço e esse beijo, e oportunamente eu larguei ele por último. E o que acontece? A hora que chegou a vez dele, eu cheguei próximo dele, né? Falei, ele vai me dar um tapa. Eu falei, ó, fulano, como eu abracei e beijei todos os meus amigos que estão aqui, eu também vou abraçá-lo e beijá-lo, porque eu não acho justo só você ficar sem o meu beijo. E não é de Judas. E abracei, beijei e virei as costas, nem sei se ele limpou o rosto. Mas sentei de frente para ele e fiquei olhando para ele. Aí ele gostava de piada. E começou a contar umas piadinhas sem graça, tal, né? Todo mundo para fazer média, ria. E eu sou bom na piada. Aí, Oscar, eu comecei a contar piada. Aí o cara se desmanchava de rir. Até que chegou no momento que ele levantou da cadeira dele, foi, sentou do meu lado, pôs a mão no meu ombro. Falei, ai, ele vai me dar uma cabeçada aqui. Mas aí, acabamos tal, de contar a piada, todo mundo rindo. Aí o que acontece? A cerimonialista chegou, bateu na porta, falou, gente, por favor, vamos chegar até lá, na sala de festividade, que vai começar, né? Aí ele falou, ó, gente, vocês vão indo que eu quero bater um papo com o Pedro Batista aqui. Falei, ele vai querer me bater sozinho aqui, trancou a porta. Aí ele pôs as 2 mãos no meu ombro e me falou assim, Pedro, aquele beijo, aquele abraço que você me deu, eu quero te retribuir agora. E eu quero que você não só seja meu amigo, como eu quero ser teu amigo. Quero que você seja de dentro da minha casa e eu de dentro da sua casa. Por quê? A caixa de ressonância que fizeram em cima de você, eu também entrei nela. Então, meus amigos, é muito importante que a gente nunca acusa ninguém sem ouvir a sua parte. Porque às vezes a gente ouve uma parte e toma o lado, sem ouvir a outra. Então o importante é que nós ouçamos as 2 partes, para que a gente tenha um divisor de águas, para que nós tenhamos a condição efetiva de aproveitar, como eu aproveitei, a oportunidade de eu subir um degrauzinho. Então, eu aposto que muita gente aqui também tem a sua história para contar. E a gente falando de amadurecimento espiritual, regressando um pouquinho, nós temos a oportunidade dentro de casa desse amadurecimento. É o maior lugar que nos aparenta. Certa vez uma mãe chegou no centro do Chico Xavier. Chico, eu vim aqui porque eu preciso que você me ajude, que eu estou desesperado.
O que a senhora faz? Eu sou médica, meu marido é médico, meus 2 filhos mais velhos são médicos. Mas eu tenho um terceiro, Chico, que ele é um drogado de mão cheia. Ele, Chico, ele rouba as coisas dos irmãos, ele rouba as coisas minhas, ele rouba as coisas do pai dele, rouba as coisas da casa para ir vender, para se drogar. E não adianta interná-lo, nós temos hospital, Chico. Nós internamos ele fica lá por um período, ele sai e volta pior. Aí o Chico falou para ela: olha, estão me falando aqui na orelha, no meu ouvido, que o seu filho, numa encarnação anterior, ele foi um dos maiores delinquentes que teve do lado na encarnação anterior. Ele foi um dos maiores traficantes possíveis da Terra e ele foi o maior usuário que teve. Então, minha senhora, hoje ele veio apenas como usuário. Então ele já teve um amadurecimento para que ele continue na vida dele. E outra, ele não se tranca no quarto? Ele falou: realmente, Chico, ele se tranca no quarto. Ele se tranca de vergonha de vocês, porque ele foi colocado no seio dessa família, que é muito melhor do que ele, para que ele tenha a condição efetiva do amadurecimento. Então, vocês aproveitem isso e continue dando maior apoio para ele, porque ele não é nem um entrave na vida de vocês. Ele é aquela pessoa que foi direcionada para essa família, para que vocês tenham a condição efetiva do amadurecimento espiritual. Então, gente, eu sei que muitos aqui, não precisa falar, tem o problema com droga em casa, tem o problema com alcoolismo, tem o problema, N números de problemas. Porém, Cristo nos disse: feliz daquele que tem problema e consegue resolvê-lo, porque ele está única e exclusivamente fazendo a sua pirâmide, colocando seu tijolinho sobre tijolinho, para que ele tenha uma condição efetiva de participar de um próximo mundo que virá por aí de transição planetária. Também, meus irmãos, esse amadurecimento, eu sempre cito Chico Xavier, porque não tem ninguém melhor do que ele para que nós copiemos. Agora, um brasileiro que escreveu 400 e tantos livros, nos deixou tanta coisa para que nós aproveitássemos, de um amadurecimento fantástico. Porque para mim, eu achava que o Chico Xavier tinha pelo menos 90% de amadurecimento, Oscar. E ele mesmo disse que o amadurecimento dele era de apenas 30%. Então, gente, veja como nós ainda estamos engatinhando, mas não podemos esmorecer, nós não podemos largar mão de correr aquilo que o Cristo pediu que fizéssemos. Veja, o amadurecimento do Chico. Chegava no dia 24 para o dia 25 de dezembro, o Chico saía com mais 30, 40 parceiros, com os carros todos lotados de cesta de Natal, brinquedos, e ele ia pela periferia da periferia de Uberaba, distribuir esses brinquedos, essas cestas de Natal, para 20 das famílias mais pobres de Uberaba. E ele ficava das 8 da noite até 4 horas da manhã fazendo isso com o pessoal. E entrava numa casa, não importava se era católico, espírita, protestante, para o Chico nunca importou isso aí. O importante é fazer o bem sem olhar a quem. É a oportunidade que ele tinha de o próximo estar sempre próximo dele. E na última casa que entraram, uma casa de madeiramento baixo, que precisava baixar para entrar nessa casa, com apenas a cozinha e um quarto não muito grande, uma cama no quarto. Essa família tinha em torno de 17 pessoas que dormiam nessa cama. E assim que o Chico entrou,
a pessoa com hidrocefalia e todinho com problemas de nervo, todo atrofiado na cama. E a hora que ele viu o Chico, foi uma alegria para ele, que ele era amigo do Chico. Ô Chico, você não esqueceu de mim mais um ano, você veio me ver, Chico. Então, dá um cigarro aí, Chico. Aí o Chico falou, eu não fumo, gente, quem que tem cigarro aí? Senão vai comprar um maço de cigarro pro nosso irmãozinho aqui. Aí foram arrumar um maço de cigarro para ele. Ele fumou ali uns 4, 5 cigarros com o Chico Xavier, né? E aí Chico deu o presente para ele, deu a cesta de Natal, perguntou, cadê a sua irmã de 14 anos? Chico, ela está brincando na rua ainda, é véspera de Natal, então ela saiu para brincar. Mas vamos bater mais um papinho aqui que ela vai chegar. Aí, daí a pouco chega a menina, uma menina de 14 anos grávida. O Chico tinha levado uma boneca para ela, porque era uma criança, deu a boneca para ela e levou o enxovalzinho também para o nenezinho que ia nascer. Então, despediram da casa e, ao saírem, ele disse, meus irmãos, eu tenho que confessar uma coisa para vocês que ninguém sabe, mas eu vou falar para que ninguém ignore o fato e nem leve para o lado errado. Eu vou comentar porque são pessoas dignas, são pessoas que merecem de nós esclarecermos e de nós rezarmos por eles. Vocês viram aquele rapaz com hidrocefalia na cama? Sim. Viu aquela menina grávida? Sim, é irmã dele. E por incrível que pareça, o filho é dele. Então, meus irmãos, veja bem, sem crítica nenhuma, esse problema é crucial, porque eles só têm uma cama na casa e dormem todos juntos. Então, às vezes acontecem coisas que não pode acontecer, mas quem somos nós para criticá-los? E nós, cada um de nós temos que ter a mente aberta, a mente de forma mais esclarecidas possíveis, para que nós consigamos passar para alguém aquilo de melhor que Cristo nos deixou. Porque, acima de tudo, nós temos os nossos seguidores. Então, gente, o que entra boca abaixo não faz mal nenhum. O problema é o que sai da boca. É igual você depenar a galinha ao vento. Depois você quer catar as penas, não tem jeito. Então, o que acontece? Nós temos que ter muito cuidado, muita tranquilidade, para aquilo que nós vamos passar para as pessoas, não fuja de dentro daquilo que o Cristo nos deixou. Porque nós precisamos certamente de termos um amadurecimento espiritual para que nós, mais uma vez, coloquemos aquele tijolinho na nossa pirâmide. Veja bem, gente, nós não precisamos ser nenhum daqueles vasos escolhidos por Cristo. Paulo de Tarso. Paulo foi aquele escolhido por Cristo e Paulo tinha um dever muito maior que o nosso. Então, nós não precisamos nos igualar a Paulo, mas temos que segui-lo dentro daquilo da melhor forma possível para que nós consigamos o nosso amadurecimento. Aqui eu acho que todo mundo sabe a história de Paulo, que ele ficou prostrado no deserto, na entrada de Damasco, quando estourou um raio no céu, ele caiu do animal em que estava e teve uma conversa com o nosso Pai Maior. E ele acabou ficando cego. Então, Cristo disse para ele, olha, eu quero que o mesmo que você faz para o rei, que é em busca de prender os cristãos, que você faz com a maior maestria possível, eu quero que você passe a fazer para que nós consigamos cada vez mais trazer as pessoas para o nosso lado. Você vai ficar sem enxergar 3 dias,
E, por incrível que pareça, a pessoa que você veio para prender, ele no terceiro dia, ele vai te procurar e você voltará a enxergar. Então, meus irmãos, ele entrou, dispensou toda aquela tropa que estava com ele, o exército. Ele entrou em Damasco, se instalou e esperou por Ananias durante 3 dias. No terceiro dia, Ananias chegou, pôs as mãos sobre a cabeça de Paulo, deu um passe nele, saiu pelos seus olhos escamas de peixe e Paulo voltou a enxergar. Então, Ananias disse: siga o teu caminho, faça da melhor maneira possível, da mesma maneira com que você nos perseguia. Então, o Paulo, gente, ele foi talvez um dos melhores apóstolos que Cristo teve, porque ele seguiu piamente o que Cristo pediu. O Cristo, ele sempre nos falava por parábolas e com muita simbologia. Por quê? Porque o tempo exíguo que ele teve para nos passar tudo isso. E ele militou mais na Cesareia, em Jerusalém, porque ele não tinha o tempo necessário para que ele fizesse isso. E logicamente que ele deixou para que os apóstolos fizessem. E lógico que os próprios apóstolos, dentro da melhor forma possível, eles foram desmistificando essas parábolas, essa simbologia e nos passando. Tanto é que Paulo, ele teve por 7 a 8 vezes preso, a última vez em Roma. Mas durante até as suas prisões, era onde ele mais escrevia suas epístolas. Ele tinha o Timóteo, que era o seu braço direito, e tinha o Onesíforo, que fazia a intermediação das prisões de Paulo para que o Timóteo distribuísse nas igrejas, nas sinagogas, nos centros, essas circulares. E ele tinha tanto medo que o Timóteo fosse preso, por isso que o Onesíforo era esse meio de intermediação de Paulo. Porque Paulo, ele não queria a prisão de Timóteo, porque aí cercearia aquele trabalho que ele fazia. E aproveitando, Oscar, você que gosta de histórias, eu vou seguir um pouquinho mais à frente com Paulo e dizer que o Paulo, gente, depois de tudo isso, foi o apóstolo que mais viajou no Oriente, no Ocidente, por todo lugar que ele pôde, para ele passar a mensagem que Cristo nos deixou. E a última vez que Paulo teve preso foi em Roma, e ele foi tirado da prisão a mando de Nero, para que ele fosse decapitado. E por incrível que pareça, um amigo seu, que ora era comandante do exército, Tigelino, que comandou a execução de Paulo. Eles seguiram pela Via Ápia em Roma, na carreira de cemitérios ali existentes. Paulo fora decapitado, e a história diz que foi junto com Pedro. E justamente ali, naquele local, fora construída a igreja de São Pedro. E mais, após Paulo ter sido decapitado, ele subiu aos céus. E quem recebeu Paulo, Oscar? Ananias. Mais uma vez o Ananias foi receber Paulo. Ele estava de braços abertos. Meu grande irmão Paulo, venha que eu quero te dar um abraço. E mais uma vez eu quero abrir seus olhos. A primeira vez eu abri seus olhos para que você enxergasse tudo aquilo que Cristo pediu que você fizesse. Hoje eu estou aqui, meu amigo, para abrir os seus olhos para que você contemple a eternidade, que você tem todo o merecimento para que isso aconteça.
Então, meus irmãos, nós temos que ter a certeza absoluta que a nossa raiz é Deus, a nossa estrutura é Deus, a nossa origem é Deus. E que nós temos que ter a certeza que tudo que Deus nos deixou é por herança. Nada é nosso, nem o corpo é nosso, é tudo por empréstimo. Então, nós temos que tomar muito cuidado para saber até da forma com que nós usemos o nosso corpo, porque vai ser cobrado. É uma casa de aluguel, você sai, você tem que deixar em perfeito estado, porque senão, certamente, você será cobrado. E tem aí, no livro dos Espíritos, uma pergunta que diz assim: o que é lei natural? Aí o Espírito da Verdade responde: lei natural é aquela que todos têm direito, desde que não se afaste de Deus. E aí vem a pergunta 614, tem a 621 que eu te falei ontem, Carlão. Eles nos perguntam assim: onde está Deus? Então o Espírito da Verdade responde: Deus está dentro de cada um de nós. Isso eu falei lá atrás, não é? Deus está dentro da nossa consciência. Então, gente, nós só afastamos de Deus se nós quisermos. Por quê? Se nós não quisermos, não tem jeito da gente se afastar de Deus. E todo mundo aqui conhece videira, não conhece? Aquela parreira de uva, não é bem a parreira, é a videira que é feita para que os vinicultores usam para fazer o vinho da uva, que é baixinho para cortar, tranquilo. Lá na Galiléia, em Jerusalém, era um local que tinha muita videira. E eles comparavam a videira a Cristo. Por quê? A videira é cheia de galhos, cheia de ramificações. E quando começa galhos que não estão dando frutos a começar a prejudicar a videira, o vinicultor vem e corta-os e limpa aqueles que vão frutificar. Por quê? Com essa poda, a própria videira ela tem uma vida mais extensa, uma vida mais produtiva, e aqueles galhos limpos, eles começam a frutificar da melhor forma possível. Então, meus irmãos, nós temos que ser o galho que dá fruto. Nós temos que ser aquele galho da videira que o Cristo vem para nos limpar, para que nós possamos também produzir, passar aquilo para os nossos irmãos, termos somente amor dentro de nós, que foi o que Deus mais pediu. Olha, eu só vou ficar tranquilo aqui em cima quando todos os meus filhos tiverem apenas amor no coração. E, Oscar, como eu falei do Paulo, né? Nós vamos falar um pouquinho também, que o próprio Oscar me pediu, porque às vezes a gente fala muito da parte filosófica, da parte científica, e a parte histórica vai ficando para trás. Então, como eu já falei da parte histórica do Paulo, então nós vamos falar um pouquinho do Lucas. O Lucas, ele foi um médico amado, tido como médico amado, nascido na Antioquia, na Grécia. O nascimento e a morte dele não são definidos, mas ele era discípulo fervoroso de Paulo. Ele morreu com 84 anos e ele não conheceu Cristo. Porém, foi um dos que mais falava sobre Cristo da melhor forma possível. Ele também foi vítima da perseguição romana. Ele escreveu o Evangelho de Lucas, Atos dos Apóstolos, com 24 capítulos, né? Amigo íntimo de todos os apóstolos. Então, tudo que ele falava de Cristo, ele falava por ouvir dizer. Só que a eloquência dele
e para escrever ele era fantástico. Então, o dele é tudo de fácil compreensão. Ele narra detalhes da vida, da morte e da ressurreição de Cristo. Ele no Novo Testamento são os livros 3º e 5º. E juntamente com Timóteo, o Paulo também o ajudou muito. Então, juntamente com Paulo e Timóteo, que ele escreveu esses evangelhos dele, ele escreveu para o Novo Testamento, e era chamado, as epístolas dele, de ternura de Deus, porque para ele, Deus sempre foi o homem perfeito. Então, gente, foi aí uma historiazinha do César. E o João, Oscar, esse foi fantástico. Primeiro que foi o único apóstolo de Cristo que não fora decapitado. Foi o apóstolo que foi chamado de apóstolo do amor. Foi o apóstolo escolhido por Cristo para tomar conta da sua mãe, da Maria, após a sua partida. Ele viveu por 3 reinados dos 12 Césares, o Domiciano, que foi o último dos 12 Césares. Ele foi preso na ilha de Patmos, no mar Mediterrâneo, porque ele incomodava o rei de Roma pelas suas pregações. E ele não era ostensivo, ele apenas pregava o amor. E quando Nerva, o primeiro dos 6 imperadores, assumiu, o Nerva mandou que soltasse João da ilha de Patmos para que ele continuasse a sua pregação. E João ficou por todo esse tempo. E depois, quando Trajano, o segundo dos imperadores romanos, assumiu, no seu mandato, o João faleceu. E aproveitando para falar um pouquinho do Trajano também, que foi o segundo imperador, ele foi o imperador romano que mais fez por Roma. Ele fez toda a parte de burocracia do Estado, ele inclusive mudou a língua romana. E João morreu entre 90 e 94 anos em Éfeso. Ele escreveu o Evangelho, 1ª e 2ª, 3ª Epístola e o Apocalipse. E foi o único apóstolo não decapitado. E aqui, Oscar, você quer que eu conte mais uma historinha? Então nós vamos começar essa história do João. Ela começa lá no século 750 antes de Cristo, no século VIII, né? No ano 750, no século VIII. Todo mundo acho que já até assistiu o filme que uma cestinha desce rio abaixo, com 2 crianças gêmeas, uma loba por nome de Luperca pega essa cestinha na beira do rio e tira e cria essas 2 crianças, que posteriormente fora chamado de Rômulo e Remo. Rômulo e Remo fundaram Roma e os 2 não tinham condição de ser o rei de Roma, então eles degladiaram. O Rômulo matou o Remo e se tornou o primeiro rei de Roma. Aí, sequência, veio Numa Pompílio, Tulo Hostílio, Anco Márcio, Tarquínio Prisco, Sérvio Túlio e Tarquino Soberbo, que foram os 7 reis de Roma. Aí, posteriormente, vieram os 12 César, que foi César, Augusto, Tibério, Calígula, Cláudio, Nero, Galba, Otton, Vitelo, Vespasiano, Tito e Domiciano. Aqui que começa a vida do João, com o Domiciano. E aí, o Domiciano, como foi o último dos 12 Césares, vieram os 6 imperadores, que foi Nerva e Trajano, que João morreu. Depois desses aí, tiveram mais Adriano, Lúcio Vero, que assumiu porque o Marco Aurélio era o dono do trono e não podia assumir porque era menor de idade. E ele, assumindo a maioridade, ele veio a ter o trono que lhe era devido. E
O último dos reis foi o Diocleciano, que foi muito mal, foi muito rude, porém as reformas, inclusive a língua romana, foi feito na dele. E para terminar, gente, que eu sei que vocês já estão cheios da minha conversa, mas, Oscar, quem foi o apóstolo que Cristo mais tinha ligação? Pedro. Então, o Pedro, só para a gente falar assim muito rapidinho de Pedro, inclusive eu vou contar uma piadinha do Pedro, ele foi um apóstolo que era pescador rude, Cristo tirou, que queria que ele deixasse de ser pescador de peixe para ser pescador de almas. E no que ele fez muito bem. Inclusive, na última ceia de Páscoa que Cristo participou, ele chegou e disse: olha, eu vou partir e ninguém poderá ir comigo. E Pedro na hora contestou, falou, não, eu vou com o Senhor. Inclusive, se vocês olharem aquela mesa da Santa Ceia, parece que está uma harmonia total, mas está uma brigaiada que ninguém entende. E o próprio Cristo disse, ninguém poderá ir comigo. Eu não vou deixar que o Senhor vá sozinho, eu vou com o Senhor. Pedro, você não vai porque eu vou para a casa do Pai. Nós só encontraremos posteriormente. Porém, você vai me negar 3 vezes antes que o galo cante. E tem um de vocês aqui que vai me trair. E realmente aconteceu. Até mesmo de propósito a negação de Pedro, porque se ele tivesse dito que era amigo de Cristo na época, ele teria sido decapitado e morto junto com Cristo. Então, Oscar, Cristo, como era muito amigo de Pedro, ele um dia falou assim, Pedro, você não vai sair para fazer pregação comigo hoje. Você vai para sua casa fazer um jantar, porque eu quero que você faça esse jantar hoje. Porque eu estou com muita fome. Eu vou fazer as pregações quando for 8 horas estou na sua casa. E Pedro foi, pegou o melhor frango que tinha no galinheiro e encheu de farofa e recheou e assou esse frango. Fez a melhor comida que ele poderia ter feito. 8 horas ele põe tudo na mesa, Cristo não aparece. 9 horas, Cristo não aparece. 9h30, Cristo não aparece. Ele falou, peraí, eu acho que Cristo brincou comigo hoje, mas eu estou com fome. Eu vou pegar uma perna de um frango aqui para mim matar a fome. E pegou essa perna do frango e comeu. Aí, passado uns 20 minutos, Cristo chegou, Pedro correu, pôs tudo na mesa. E Cristo gostava da perna do frango. Então, tudo na mesa, ele descobriu com a toalha o frango. Cristo foi, não achou uma das pernas. Falou, Pedro, o que aconteceu com esse frango? Falou, Cristo, eu não sei se o senhor sabe. Aqui, nessa região, frango só tem uma perna. Cristo olhou para ele e falou, Pedro, falou, eu estou falando com a maior certeza. Olha aí para o senhor ver, ó, Cristo só tem o frango só tem uma perna nessa região. Tá bom, vamos comer então. Então comeram tal, aí acabou de comer. Cristo falou, Pedro, me leva no galinheiro. Eu quero ver se realmente o frango aqui só tem uma perna. Então foram no galinheiro. Eu não sei se vocês já perceberam, ou se alguém foi no galinheiro, o frango realmente ele dorme com a perna encolhida e a outra esticada. Então chegando lá, Pedro falou, olha lá, Cristo, estou falando para o senhor que ele só tem uma perna? Cristo falou, Pedro. E Cristo olhou do lado assim, os frangos saíram todos correndo com 2 pernas. Aí ele falou, e aí, Pedro? Ele falou, ei, Cristo, o senhor sempre fazendo das suas, sempre fazendo seus milagres, né? Então, gente, era isso que eu tinha para passar para vocês. Espero ter agradado, que não é fácil falar depois dos antecessores que aqui estiveram, mas nós tentamos, da melhor forma possível, passar alguma coisa dentro daquilo que o Espiritismo nos pede. E nós sempre temos que pedir para que Deus faça dos nossos olhos holofotes, para que nós possamos enxergar ao longo do caminho, não para nós vencermos os nossos inimigos, mas sim para que a gente tenha a condição efetiva de ultrapassar os nossos obstáculos, porque os nossos inimigos são os verdadeiros amadurecedores
da nossa causa espiritual. Nós sempre temos que pedir a Deus para que Ele nos dê a oportunidade do trabalho, porque somente através dele nós poderemos reconhecer que a obra do mundo lhe pertence e nós chegarmos ao final da nossa jornada como heróis do seu ideal. Meu muito obrigado e que todos vão para casa da melhor forma possível. Muito obrigado.